As mulheres sempre foram ligadas ao cinema. Atrizes, divas, estrelas, vilãs, heroínas. Quem não teve a sua preferida? Mas poucos sabem que nós, mulheres, sempre estivemos atrás das câmeras. Como autoras, contamos nossas histórias e criamos maneiras de contá-las. Trabalhamos nas produções dos filmes desde os primórdios da indústria até os dias de hoje. Convido vocês a conhecer a história do audiovisual brasileiro a partir da produção das mulheres. A década de 1970 foi marcada por seu contexto político. No Brasil, a ditadura civil-militar intensificava o terror, a perseguição ideológica e a censura nas artes. Foi também uma década marcada pela presença inédita dos filmes dirigidos por mulheres. Mais de 200 cineastas realizaram seus filmes de curta, média e longa duração. O cinema novo e o chamado cinema marginal dividiam as telas com a pornochanchada. A pornochanchada expunha como nunca antes o corpo da mulher, apresentando-o como um objeto sexual. O ambiente hostil e moralista da época parecia permitir, ou até incentivar essa exposição. Algumas artistas, porém, se opuseram a essa representação que acontecia não apenas no cinema, mas em toda a sociedade brasileira. E uma das respostas mais potentes foi a obra Marca Registrada, de Letícia Parente. A Letícia Parente, que é um grande nome daquele período, uma grande referência. O trabalho dela é todo permeado por essa questão do feminino, de ser mulher naquele contexto machista, fechado, e ousado em costumes também, né? O corpo feminino, o corpo fragmentado, dessas mulheres que quebraram paradigmas mesmo. Ana Lívia é uma figura importante, claro. E vem um pouco dessa época. Ela está entre essas pioneiras, ela é mais jovem um pouco. E ela é uma artista única no Brasil na área onde ela se destacou, que era o vídeo e a dança. Na dança 0 graus, 45 graus, a saída do computador é dada sob a forma gráfica, isto é, quadrinhos que esquematizam as posições do corpo do bailarino segundo o ponto de vista da câmera. A pesquisa dela é extraordinária e absolutamente pioneira nesse sentido.
Mas tem uma figura-chave central aí, que era o professor Zanini, que era uma figura muito importante, um crítico de arte importante, um curador extraordinário, um pesquisador extraordinário. Foi curador de 2 bienais importantes, talvez das mais importantes na história da Bienal de São Paulo, e diretor do MAC, que é o Museu de Arte da Universidade de São Paulo. E ele sempre foi um cara que olhava para frente, tinha um trânsito internacional, morou fora, então ele trazia para cá as novidades, vamos assim dizer. Então, quando o vídeo surgiu, ele fez de tudo e comprou um equipamento para a USP, ficava lá no MAC, que era o Porta-Pac, e aí estimulou os artistas todos, as artistas, a trabalharem, a usarem. Então, foi assim que essa coisa surgiu aqui. Eu já estava trabalhando há relativamente pouco tempo com arte. Nós tínhamos um grupo de artistas, né, que se reunia toda quarta-feira, que era Anabela Geiger, Ana Vitória Mussi, Letícia Parente, Miriam Danovski, eu, Fernando Coquiaralho, Ivens Machado e o Paulo Erkenhoff. Em 1974, esse grupo de artistas visuais recebeu uma provocação. A Anabela havia recebido um convite do Walter Zanini, que na época era diretor do MAC USP, né? Perguntando se a Ana conhecia, né, artistas cariocas que tivessem trabalhos, né, em vídeo para enviar para a primeira mostra coletiva de videoarte, assim, enorme, né, nos Estados Unidos, né, uma mostra internacional. Aí a Ana falou comigo, falou com o Fernando, com o Paulo e com o Ivens, né, se nós queríamos, né, fazer, né. Quando ela falou, eu fiquei interessadíssima, né, porque era a possibilidade de eu trabalhar com a imagem em movimento. Ai, mas como que nós vamos fazer? Nós não tínhamos equipamento e nem um tostão furado, né, as 2 questões. Bom, aí a Ana conhecia o João Tobe Azulay. Falou com o Jomico prontamente aceitou de filmar, né, para a gente. Nós compramos as fitas, o rolo pré-história, né, da videoarte, né? E, num domingo, eu, o Fernando e a Anabela, nós filmamos os nossos vídeos assim, um atrás do outro, né? Era uma maravilha, realmente, uma alegria só, né? Esse grupo se consolidou e começou a investigar as possibilidades criativas do novo suporte. Uma das suas realizações foi a obra Telefone Sem Fio. Foi uma criação coletiva, né? Nós tínhamos esse grupo, queríamos fazer um trabalho coletivo, né? E ficou aquela coisa, cada um joga uma ideia e tal, né? E surgiu a ideia do Telefone Sem Fio. Nós combinamos, fomos lá para a cobertura do Ivens um sábado à tarde, todo o grupo, né? Entre tempos, né, nós nos cotizamos e compramos um equipamento igual ao do Jomico. Mais usadinho e tal, né? Mas isso nos deu uma maior autonomia, né? Foi aí que eu fiz, né, com esse equipamento, eu fiz todos os outros vídeos, né? O fio, o prego, a gaiola. Eu considero não como uma performance. No meu entender, a performance, ela precisa de um público, como eu penso a performance, né? Ela precisa de um público. Nunca foi essa a minha intenção. Eu considero como uma ação estreitamente ligada ao vídeo. Não é à toa que eu estou, às vezes, dentro da TV, a TV está atrás de mim. Eu viajo com aquela carcaçazinha para tudo que é canto até hoje. Mas é uma relação com
o conteúdo da televisão, aquilo que é dado a todos assistirem, né? É muito simples. Eu tenho uma ideia. Como é que essa ideia aparece na minha cabeça? Eu não tenho a menor ideia, tá? Eu sei que ela aparece. Aparece uma imagem na minha cabeça, prontinha, e aí eu procuro qual meio mais adequado para realizar aquela imagem que apareceu na minha cabeça. Essa produção da década de 60, 70, em vídeo, você percebe claramente que ela foi feita num momento, você identifica o período que a tecnologia estava, né, que era o começo, era branco e preto, mas elas tiravam muito partido dessa precariedade tecnológica, como linguagem, mas porque eram artistas geniais. Elas não estavam ali deslumbradas com suporte. Elas estavam experimentando aquele suporte para fazer uma pesquisa que eles já estavam desenvolvendo. Ou como gravura, ou como uma experiência do corpo. Então, assim, a questão ali não era exatamente a qualidade técnica. Isso realmente não fazia diferença. A questão era o que você... como você aborda, qual é a tua poética. Ninguém começou a produzir em vídeo ali, assim, a se formar como artista usando o vídeo. Isso é da natureza característico da década de 80. Ali eram artistas já experientes como artista, dominando algumas técnicas usando o vídeo. Quando você vê hoje, é muito mais atual a produção, do ponto de vista estético, a produção dos anos 70 do que dos anos 80. Para estas videoartistas, o corpo era um instrumento que expressava o seu lugar e o seu espaço naquela sociedade. Através dos seus corpos diante da câmera, acontecia o confronto e a transformação. Às vezes de forma realista, outras de forma metafórica. Quem é você? Bem, eu receio que eu não consiga me explicar. Eu tenho medo, moço. Isso é uma particularidade da história do vídeo no Brasil, assim, que em outros lugares começou por um grupo de artistas na década de 70, Estados Unidos, que é o primeiro lugar onde o vídeo se manifestou como já uma expressão importante. Mas a gente tem um eco do que aconteceu nos Estados Unidos e na Europa, aqui no Brasil, e que ficou muito numa certa bolha, cujas figuras centrais eram mulheres, que são as pioneiras do vídeo no Brasil.
A colaboração entre as artistas era muito frequente. Lígia Pape fotografou o vídeo de Regina Vater. Lígia foi a primeira a fazer experimentos audiovisuais de curtíssima duração, que ela chamava de antifilme. Em 1967, participei de um concurso internacional em Montreal, que tinha como tema A Terra dos Homens, de Saint-Exupéry. O filme deveria ter 50 segundos em uma linguagem universal. Imaginei o homem não apenas sobre a Terra, mas no espaço, pois começavam as grandes viagens interplanetárias. Eu consegui imagens da NASA do primeiro voo de um cosmonauta. Ele surge em preto e branco na tela, evoluindo no espaço como um feto ligado à nave útero por um cordão umbilical. Faz algumas evoluções e, de repente, a tela fica toda vermelha, em viragem, e ouve-se o choro de um bebê. Nascia o novo homem, La Nouvelle Création, Lígia Pape. Elas foram sempre muito ousadas. Entrar em universo masculino, trazendo as questões de ser mulher nesse universo. Então, foram mulheres revolucionárias. Essa cena sempre me pareceu estar relacionada com o filme Eat Me, de Lígia Pape, realizado posteriormente. Essa espécie de rima entre as bocas me permite falar dessa atriz-autora que é da maior importância para o audiovisual, desde aqueles anos até os dias de hoje. Helena Inês, através da Bel Air, sua empresa com o Rogério Sganzella e Júlio Bressani, realizou filmes que são um marco na nossa cinematografia. Helena Inês nos permitiu transitar por personagens femininas inéditas e transgressoras. Na época também foi duro, né? Foi muito, muito duro. Muito, muito duro de todos os lados. De novo, uma esquerda mais fechada, culpando o Rogério de estar me expondo, de estar me usando do jeito que o Vadim me usava Brigitte Bardot, né? Tinha esse tipo de problemas moral também. E aí eu também já não era mais atriz do Padre à Moça, nem do Assalto ao Trem Pagador, né? Mesmo do Bandido da Luz Vermelha. Já era uma atriz de filmes marginais. Então tinham críticas fortes. E tinha uma história também que o Domingos de Oliveira contava, escreveu, que as pessoas pediam licença para trabalhar comigo. Iam pedir a Glauber licença. E exatamente nesse começo com o Rogério, ele falou, você saiu da tribo. O cinema novo estava fechado, né, nele mesmo, e não queria deixar que surgissem, né, novas vertentes, novas narrativas cinematográficas, e acusava de grude, né, como se fosse uma imitação do underground americano, que absolutamente não era. Eu tinha feito um filme com Júlio, né, o Cara a Cara, e logo após O Bandido da Luz Vermelha e Mulher de Todos, né? Existia essa aproximação entre Rogério e Júlio, forte, né? Eu conversei muito com o Rogério dessa possibilidade dele vir para o Rio, que São Paulo estava muito difícil. Nós, na Mulher de Todos, nós, durante a filmagem, já tínhamos sofrido, né, perseguições, né? E aqui o Rio eu achava que dava mais... Estava um pouco mais, naquele momento, menos barra pesada pra gente, né? Do que tinha feito esses dois filmes, O Bandido e Mulher de Todos. Me interessava muito o Nilos. E, ao mesmo tempo, eles tinham uma ligação. Sem dúvida, eu achava eles os dois melhores do Brasil. E assim nasceu a Bel Air, né?
Ela é bela, lindíssima, né? De uma grande qualidade estética, um acerto do Júlio muito grande, né? Ela, para mim, teve um significado, acredito que próximo ao dele, né? Sobre a cena, né? Eu via como uma hemoptise, né? Os últimos momentos, né? Que você já... É o sangue que você, né, sai pela boca. Para mim foi isso, uma hemoptise. E, de uma certa forma, a própria Belé foi isso para mim, tá entendendo? Foi um período de extremo exaustão. Né? O último filme eu fiz com 30 anos. Né? E senti necessidade de parar. Helena Inês havia iniciado a sua trajetória profissional no final dos anos 50, realizando o filme O Pátio, de Glauber Rocha. De lá para cá, trabalhou em dezenas de filmes, ocupando papel de destaque na criação de seus personagens e exercendo as funções de roteirista e produtora, sem nunca assinar esses créditos. O primeiro filme em que ela assina a direção é A Miss e o Dinossauro, em 2005. Eu também não posso acusar ao machismo, mas foi uma escolha pessoal minha. Eu disse, não, vou ficar com o meu trabalho de atriz e não precisa chamar atenção para esse lado, que não é o essencial em mim, apesar de acontecer. Um momento que a mulher ainda estava, de alguma maneira, né, encoberta, né? E ela deveria aparecer como uma figura decorativa, né? Na frente da câmera. Uma mulher a ser descoberta é Rosângela Maldonado. Seu nome está entre as poucas diretoras da chamada Boca do Lixo. Rosângela Maldonado abriu a sua produtora, a Panorama Filmes do Brasil, em 1978, depois de uma longa carreira como atriz. Através da sua produtora, dirigiu 2 filmes. A Mulher que Põe a Pomba no Ar, em co-direção com José Mojica Marins, o famoso Zé do Caixão. Dirigiu também A Deusa de Mármore. Rosângela se colocou à frente da produção. Escreveu o roteiro, protagonizou o filme, cuidou do figurino e da maquiagem. Nos filmes de Rosângela Maldonado, as mulheres parecem ser representadas de uma maneira bem distinta dos demais filmes da Boca do Lixo. Ela parecia fugir da figura da mulher objeto, invertendo os papéis com o masculino. Suas personagens parecem ser mulheres dominadoras, donas de seu destino, em especial no campo sexual. Os 2 filmes dirigidos por ela pertencem a um gênero cinematográfico pelo qual as mulheres são pouco conhecidas: o terror e a pornochanchada. Felizmente, a história mudou. O gênero terror está sendo explorado por diretoras como Juliana Rojas, Anita Rocha Silveira e Gabriela Amaral Almeida, que têm realizado filmes de terror com grande sucesso na atualidade. Na década de 1970, a produção das mulheres desmontou a figura da mulher objeto e impôs uma nova maneira de olhar e representar o corpo feminino. O cinema feito por mulheres continuou sua história, construindo maior representatividade dentro e fora das telas.